Saudações a todos. Essa aula faz parte da disciplina FTM em Geografia. O título dela é A Geografia e Ocupação dos Territórios, uma análise do filme A Guerra do Fogo. Essa aula será ministrada pelo professor Dr. Christian Nunes da Silva. Bem, inicialmente vamos falar sobre o objeto de estudo da geografia. Esse objeto de estudo é o espaço geográfico. Tá? E o que é o espaço geográfico, segundo Milton Santos? Ele é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. Então, meus amigos, quando a gente fala de espaço geográfico, a gente está falando de todo o espaço ocupado e não ocupado da superfície terrestre. O ocupado a gente vê imediatamente as cidades, os campos com lavoura, agricultura, pontos turísticos e etc. E o não ocupado também sofre impactos das relações humanas. Por exemplo, aqueles espaços em que não mora ninguém, mas você consegue perceber que lá tem lixo, por exemplo, ilhas inabitadas no meio do Oceano Pacífico e Atlântico que contém lixo humano. Então, o homem não está nesse espaço, mas as suas relações chegam até essas ilhas. Esse é o espaço geográfico, é todo e qualquer ambiente que é ocupado ou que sofre interferências dos seres humanos. Esse é o objeto de estudo da geografia. A geografia moderna, ela é a ciência que se refere à formulação de leis que regem a distribuição espacial de certas características da superfície da Terra. Quando a gente fala em leis que regem a distribuição espacial, nós não estamos falando apenas dos objetos fixos, mas também dos fluxos, das relações de comércio, relações de amizade ou de troca entre as pessoas. De grande aceitação mundial, a geografia moderna tem como temas em foco o desenvolvimento desigual, segregação urbana, favelas, renda, subnutrição, violência, análise do espaço industrial, dos fluxos e da circulação. Então, basicamente, o que difere a geografia da história é que a geografia analisa as relações tanto que ocorreram no passado como que ocorrem no presente, mas o objeto de estudo principal é o que vem ocorrendo nas sociedades humanas, né? Sem deixar de lado, claro e obviamente, o que aconteceu no passado. Aqui nós temos alguns dos autores famosos da geografia, o professor Milton Santos, o professor Demetrio Magnoli, David Harvey, Yves Lacoste e a brasileira Berta Becker. Esses autores deram ou estão dando contribuições importantíssimas para a análise da sociedade atual, né? As relações entre ricos e pobres, entre centro e periferia, entre espaço urbano e espaço rural e etc. Para a geografia, nós entendemos que a diversidade geográfica faz com que esta ciência esteja sempre renovada e discuta as importantes relações relativas ao espaço geográfico. As discussões refletem a complexidade e a dinâmica do planeta, que sofre transformações importantes no decorrer do tempo, ficando atualmente difícil de separar as variáveis espaço-tempo. Então, para a gente entender o hoje, nós temos primeiro que entender o passado, as relações humanas que nos trouxeram até este momento. A geografia pode também criar cenários futuros, dar perspectivas para as pessoas do que poderá ocorrer, né? A partir do conhecimento histórico e atual, a geografia ou o geógrafo pode tecer cenários futuros do que pode ocorrer em um determinado espaço. Aqui nós temos ambientes naturais,
chamado de paisagem natural. Desculpa, tem um erro aí, tá? Aqui é paisagem natural. Deixa eu sublinhar. Tá? Entendam, alunos, que aqui são paisagens naturais, onde os seres humanos, de alguma forma, eles interferem, sim, mas não tanto, né? A gente vê aí que não são paisagens que a gente percebe uma presença humana, porém nós temos influência humana aí. Por quê? São espaços que são de posse de algum país, de alguma nação, né? São terras que podem ter um proprietário, são terras que podem estar impactadas pelo lixo sofrido do desmatamento, mudanças climáticas globais e etc. Ou seja, apesar de a gente não ver as pessoas morarem, nós sabemos que tem uma influência humana nessas paisagens. Tá? Então considerem aqui paisagens naturais, tem um errinho aqui nesse slide. E nós temos os ambientes sociais, chamados de paisagem cultural. São as paisagens artificiais que de alguma forma foram criadas pelo homem. Então a diferença principal, como vocês viram em outros vídeos aqui da disciplina, é que as paisagens naturais a gente não tem imediatamente a presença humana e nem é de criação imediata e artificial dos seres humanos, como as imagens que foram mostradas anteriormente. Já as paisagens culturais, a gente vê de forma imediata que são espaços antropizados que sofrem uma influência do impacto da atividade humana. A produção e reprodução do espaço, né? Nós vemos que os espaços não são ocupados ou não têm construções similares, porque há a ocupação diferenciada ou desigual de alguns espaços. Alguns espaços são precários, né? Não possuem, por exemplo, saneamento básico, energia elétrica, objetos que denotam uma alta tecnologia, né? E alguns espaços possuem todas essas tecnologias que beneficiam de alguma forma as populações humanas. Eu não quero dizer aqui que os espaços que têm vantagens, digamos assim, urbanas, necessariamente não estão no espaço agrário. Isso é uma coisa que a gente pode conversar em outra área. Tá? Mas é importante saber que as relações na superfície da Terra são desiguais. Os espaços, os territórios e as paisagens, elas não são homogêneas, elas são heterogêneas e frutos de uma relação que vem desde o passado até os dias atuais. A geografia se utiliza de diversas ferramentas para a compreensão do espaço geográfico. Tá bom? Então nós temos aqui o principal objeto, digamos assim, que auxilia a geografia a entender o espaço geográfico é o mapa. Mas desse mapa, hoje nós temos os sistemas de informação geográfica, os SIG, que basicamente são tecnologias à disposição das sociedades para que nós possamos manipular a representação espacial. Basicamente para que nós possamos manipular a produção de mapas. Tá? Então nós temos o ambiente SIG, que são softwares instalados em computador que permitem que a gente elabore o mapa com mais agilidade do que antigamente. Nós temos também os satélites, né? E nesses satélites nós temos sensores remotos, né, localizados em plataformas satelitais. Alguns chamam de imagens de satélite e essas imagens nos ajudam a compreender também o espaço que vem sendo ocupado pelo homem. Alguns estudos estão sendo bastante difundidos hoje na geografia. Por exemplo, os estudos de avaliação da vulnerabilidade ambiental, que enfatizam
a ocupação humana em áreas degradadas. O texto desse slide diz o seguinte: o uso inapropriado dos recursos naturais e do meio ambiente acelera e ampliam alguns processos. Inundações são agravadas pelo desmatamento e a ocupação irregular das margens dos rios. Os deslizamentos de encostas são, muitas vezes, acelerados pela sua ocupação. Então, os estudos de avaliação da vulnerabilidade ambiental, eles têm tido bastante ênfase porque algumas áreas do espaço urbano e agrário vêm sendo ocupadas de forma desordenada e sem planejamento, o que causa uma série de complicações futuras, áreas de alagamento, áreas de assoreamento, deslizamento e etc. Essa foto aqui mostra uma dessas áreas ocupadas de forma irregular, aqui as margens de rios, corpos d'água. Ameaças da região amazônica também têm sido estudos bastante trabalhados pela geografia, né? Áreas de inundação, de foco de calor, de seca, de incêndios, de erosão, são estudos que têm um potencial extremamente significativo para serem analisados pela geografia. E eu abro um parênteses aqui, são importantes para serem trabalhados dentro da sala de aula. A explicação desses fenômenos pela geografia em sala de aula, ela é importante para mostrar para os alunos por que está acontecendo determinada situação ou processo em seus municípios. Há uma relação estreita entre a pressão demográfica, o aumento da degradação ambiental e o aumento da vulnerabilidade. A gente vê aqui a ocupação de uma área de encosta nesse slide, né? E provavelmente, se não tiver um planejamento aí, uma tecnologia segura, essa área está propensa a deslizamentos. Então, reconhecer a relação entre o crescimento da população, as demandas físicas dos assentamentos humanos e o uso mais apropriado do solo, e utilizar essas informações no planejamento ambiental é uma forma eficaz de reduzir a vulnerabilidade a esses processos. E esse tipo de estudo é um exemplo do que a geografia faz. Aqui é uma outra área de deslizamento, né? A gente vê que é uma área que foi ocupada irregularmente, foi retirada a cobertura vegetal e colocado casas, ruas, né? E com isso houve a perda de nutrientes do solo. Isso aqui é uma área bastante trabalhada na geografia, né? Aqui áreas de alagamento, inundação e erosão de margens de rios, né? Também a geografia trabalha com esse tipo de assunto, né? E aqui algumas disciplinas da geografia moderna: a geografia física, a geografia humana, a geografia econômica, né? Vocês podem ler isso com muito mais atenção nesse slide, né? O que trata cada uma. Aqui são exemplos do que trata a geografia cultural e social, a geografia urbana, a geografia política ou geopolítica. Vocês podem pausar, tá? Para ler mais atentamente de que trata. São ramos da geografia, né? Alguns autores dizem que existe uma pangeografia, porque a geografia estuda tantos processos e fenômenos que é difícil você sair do rol das competências que a geografia trabalha. A geografia médica, que estuda a difusão de doenças infecciosas a partir dos centros de ocorrência, que inclui o mapeamento da distribuição de determinada doença. A geografia histórica, a geografia regional, geografia do transporte e geografia agrária. É bom que vocês, alunos, verifiquem muito bem esses ramos ou disciplinas da geografia, porque tem um exercício que enfatiza, tá? Esses ramos: a geografia da indústria, cartografia, geoprocessamento e sensoriamento remoto, geomorfologia, pedologia, climatologia, hidrologia e biogeografia. Então são diversos os ramos que o profissional de geografia pode trabalhar, tá? E cada ramo desse se converte em uma disciplina que é trabalhada dentro da sala de aula. Quando o professor está trabalhando com relevo, por exemplo, ele está usando os conhecimentos da geomorfologia. Quando ele está trabalhando com os seus alunos, mostrando as indústrias, ele está trabalhando com o ramo da geografia chamado geografia da indústria.
ou geografia industrial, né? Então, eu coloquei um pouco para a gente, faz parte da nossa tentativa da gente compreender essa expansão humana na superfície terrestre, desde épocas muito antigas até o presente momento. Então, esse primeiro momento da aula vai servir para a gente ver um filme que mostra, né, como se deu o início da ocupação humana na superfície da Terra. Claro e evidente que essa é uma obra de ficção, mas que serve como um apontamento extremamente interessante para a gente refletir como nós surgimos e evoluímos no decorrer dos milênios. Então, eu vou fazer uma breve análise aqui da Guerra do Fogo para que depois vocês vejam o filme. Tá? O filme está aqui neste módulo. Vocês podem acessar ele por meio do link clicando no link do filme. Então, A Guerra do Fogo é um filme que retrata um período na pré-história e dois grupos de hominídeos. Esses dois grupos entram em contato quando o fogo da primeira tribo é apagado em uma guerra com uma tribo de hominídeos mais primitivos, que disputam pela posse do fogo e do território. Então, o filme todo ele é enredado, digamos assim, a partir da busca por uma tecnologia que era rara, né? Essa tecnologia vocês vão ver no decorrer do filme, que é o fogo. Eu vou contar um pouco do filme, mas eu quero que vocês vejam para que tenham suas próprias análises. Tá? O filme é uma produção científica que trata da ocupação humana no passado, no período em que uma busca por terras desconhecidas, à procura do fogo, que é a tecnologia, representa a vida e uma forma de dominação da natureza. Tá? Então, os pontos importantes para serem observados no filme é o fogo. Ele representa uma forma de tecnologia, de poder, de defesa e de alimento. Então, os hominídeos que vocês vão ver sem o fogo, eles têm insegurança e morte. Tá? Então, nós vemos aí o contato entre grupos de hominídeos, né, de pessoas que estão numa fase tecnológica diferenciada. Né? Os agrupamentos humanos têm 4 períodos tecnológicos diferentes, sendo que alguns são mais primitivos que os outros. Então, vocês vão ver no filme um grupo de hominídeos como macacos com muito pelo. São os grupos menos evoluídos tecnologicamente. Depois vocês vão ver indivíduos brutamontes, porém com pelagem média. Eles têm menos pelo, mas grande força. E não usam tecnologia, digamos assim, avançada para o período. O terceiro grupo é o homem já com pouco pelo, com uso de vestes, porém nômade. Digamos assim, é um dos grupos principais que são personagens do filme. Tá? E o quarto grupo é do homem sedentário, distante do homem animal do primeiro período. Ele já usa a intelectualidade para se relacionar com o meio ambiente, já possui utensílios domésticos, já possui tecnologia que facilita o trato, né, com o entorno em que ele vive. Outros pontos. O uso do intelecto possibilita que o homem utilize pouco a força bruta, tornando-se mais fraco fisicamente, porém mais poderoso intelectualmente. Então vocês vão ver que há uma diferença entre os grupos humanos que utilizam tecnologia e aqueles que são primitivos e não detêm uma tecnologia avançada para aquela época. A alimentação da carne cozida, de frutas e legumes possibilitou a diminuição do maxilar e o aumento do tamanho do cérebro, o que beneficiou o progresso humano. Então, a todo momento, o filme demonstra características hoje que talvez a gente não dê importância, mas que foram extremamente importantes para o avanço, né, dos seres humanos. Outro ponto, a domesticação e agricultura do povo mais avançado. Vocês vão ver que o grupo de hominídeos mais avançados, eles já são sedentários, já criam animais e já plantam os seus próprios produtos agrícolas. É um filme que a todo momento a gente vê o confronto entre a força bruta e a tecnologia ou raciocínio.
O grupo mais evoluído possui uma linguagem estruturada. Ele já usa medicamentos, armas e utensílios domésticos. O povo principal do filme há uma hierarquia social. O grupo que sai em busca do fogo, a gente vê que tem uma hierarquia social entre eles. Vocês veem os anciãos que mandam os guardiões e guerreiros fazerem determinada atividade, realizarem determinada ação. Nós temos guardiões e guerreiros, nós temos as mulheres e as crianças. No povo mais evoluído tecnologicamente, há uma divisão sexual do trabalho, o papel do homem e o papel da mulher. A relação sociedade-natureza na antiguidade era diferente da de hoje. Hoje nós possuímos uma série de tecnologias que não nos deixam à mercê da natureza. O trabalho intelectual intermedia a relação do homem com a natureza e com os recursos naturais. Esse filme é muito interessante para a gente trabalhar em sala de aula, mas aqui eu chamo a atenção para uma coisa: existem cenas de sexo no filme. Não são cenas de sexo explícito, mas são cenas que mostram também a evolução humana. Por isso, a faixa etária que vocês vão trabalhar esse filme no futuro, se forem trabalhar em sala de aula, deve ser respeitada. Evitem usar em lugares onde tem crianças ou menores. Tá? O filme tem que ser usado em locais próprios com faixa etária adequada. Essa cena de sexo, ela retrata o avanço social. Né? Nós temos uma cena de sexo antes, né? Logo no primeiro contato entre os dois grupos, o não desenvolvido e o desenvolvido, e depois da convivência nós temos quase no final uma cena de sexo em que vocês vão perceber a evolução intelectual do homem naquela época a partir da mudança da posição do ato e o papel que a mulher tem durante a relação sexual. Então, nós temos que ver essas cenas de copulação entre esses indivíduos como uma evolução também nas relações sociais entre homens e mulheres. Tá? Então, é uma cena muito interessante e a gente tem que, como cientistas que vocês são, alunos de pedagogia ou de geografia, vocês têm que começar a analisar esse tipo de filme com um olhar mais crítico. Tá? É um filme histórico-geográfico. Nós percebemos que todos os povos até hoje utilizam de estratégia de sobrevivência, em que a localização geográfica é primordial. Esse filme mostra muito como a ocupação humana é importante e como o uso de tecnologia facilita o trato do homem com a natureza e o meio ambiente. A geografia é trabalhada como uma ferramenta para que o indivíduo possa entender o uso dos recursos naturais e as ações humanas no espaço geográfico. Então, basicamente, o que nós falamos no início, nós devemos compreender o espaço geográfico para poder melhor atuar nele. Né? O que a gente conhece, a gente melhor usa. Essa é uma aula introdutória. Eu fiz aqui uma breve análise, mas o filme vai mostrar para vocês boa parte do que aqui foi falado. E ele é um filme que mostra a importância dos seres humanos conhecerem o espaço que eles vivem. E por meio do conhecimento do espaço, desenvolver tecnologias para ocupar esse espaço. Tecnologias apropriadas. Tá? Aqui eu agradeço a todos. Eu desejo sucesso nos próximos módulos e um abraço.